A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh, que palavra gostosa! Vamos meditar numa passagem que eu tenho certeza que vai mexer com você assim como ela mexe comigo. Ela é um desafio para mim. Então, vamos ler o que está em Mateus capítulo 8, do versículo 23 ao 26. Diz assim a palavra do Senhor. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Que coisa interessante. Texto dentro do contexto, uma passagem comum, conhecida, você sabe, já ouviu tantas vezes, mas em momentos que nós estamos passando por uma dificuldade, um vento vem sobre a gente, aquela situação, uma calamidade, a gente corre e faz a mesma coisa. Então, vamos lá situar essa passagem, texto dentro do contexto. Jesus está começando o seu ministério, Jesus está falando agora palavras, ele começa assim, algumas vezes ele fala assim, ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Então ali havia um ensinamento, ele está dizendo, olha, até agora era desse jeito, agora é vinho novo, que tem que ser colocado em odres novas, não adianta você tentar remendar, pegar aquilo que você conhecia lá atrás e misturar para ver se dá certo, não vai dar certo. Tem que ser do jeito dele, tem que ser algo novo no teu e no meu coração. E aí ele está trazendo essas mensagens, mas o que é mais gostoso da gente ver é que ele começa logo depois do Sermão da Montanha, ele começa a curar vários tipos de enfermidades, enfermidade de todo tipo. E aí estava se cumprindo, é claro, uma passagem também que está na Bíblia que fala, ele tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. E você começa a pensar sobre isso e olha, eu confesso para você, normalmente quando uma doença chega, mesmo que não seja na gente, num ente querido, a gente não começa a ficar orando em cima dessa palavra até que aquilo lá se cumpra na nossa vida. A gente começa a tentar resolver, não, se eu estou com uma dor de cabeça, se eu tomar esse ou aquele remédio, se está com alguma doença, não, vamos lá. Nós temos que entender que a dependência é em todas as áreas. E ele está colocando isso, que as nossas enfermidades ele carregou. Então nós precisamos exercitar a fé, nós precisamos andar de uma maneira como antes a gente não andava. E aí nós chegamos justamente nesse capítulo 8, no versículo 18 a 22, que Jesus está pondo à prova aqueles que estariam seguindo. E é claro, não seria fácil, não é uma coisa tão natural, teria um preço a ser pago, teria que ter uma posição, tempos difíceis viriam e logo em seguida, ele entra num barco e neste momento que ele está no barco vem uma enorme de uma tempestade. Sabe, eu gosto de pensar nisso. Conforme você está lendo a Bíblia, cada hora uma revelação, alguma coisa nova Deus está te trazendo. E ele estava mostrando, eu estou junto. A dificuldade que você está passando, eu estou junto. Alguns deles eram pescadores, eles estavam no mar e aí aquela tempestade, eles já deviam ter encontrado outras, eles já tinham passado por outras, mas agora a diferença, Jesus estava no barco. O que me incomodava, não sei se é com você, não era o fato dele estar no barco, é o fato dele dormir. Né? A tranquilidade dele era tanta, porque ele sabia qual a finalidade que ele tinha vindo, ele sabia que o tempo dele não era chegado e ele falou, vamos atravessar para o outro lado. Então ele descansava, dormia literalmente. E eu comecei a fazer uma relação conosco na nossa vida, no nosso dia a dia, que muitas vezes nós conhecemos a Deus, nós andamos com Deus, mas quando chega uma nova tempestade, o nosso posicionamento, ao invés da gente lembrar, não, lá atrás ele já fez isso, não, olha o que está escrito aqui, e ir se apropriando, se apoderando daquilo lá com fé, falando, não, mas ele está junto, ele pode mudar tudo. E nesse caso que ele está dizendo, nós estamos vendo que ele levanta e ele chama aqueles homens de pouca fé. Ele fala para eles, no fundo não eram essas palavras saindo, mas quando ele está dizendo por que sois tímidos, por que sois homens de pouca fé, ele está dizendo por que vocês não agiram?
Por que vocês mesmos não fizeram? Por que vocês mesmos não deram ordem a este vento, a esta tempestade, a este mar para se acalmar? Quanto tempo mais eu vou estar com vocês? Graças a Deus, ele diz que estará conosco todos os dias até a consumação do século. Mas o que eu estou querendo chamar a tua atenção e a minha é que muitas vezes nós nos acovardamos. Ao invés da gente já começar com aquilo, não, ele já levou a minha dor, a minha enfermidade, essa doença tá no meu corpo, mas ela não é minha, está cravada naquela cruz. Aí sim nós estaríamos agindo como homens de fé e não como homens de pouca fé. Ele chama muitas vezes de tímido e ele está dizendo que o tímido não vai entrar. Você vai falar, Raquel, só porque eu sou tímida, porque eu não consigo falar com as pessoas, não é esse tipo de timidez. Ele está dizendo que aquelas pessoas que não ousam, não resolvem assumir a autoridade que já receberam, esses são tímidos. São tímidos porque, não, imagina se Deus vai querer me usar, não, Deus não pode fazer isso comigo. Ele tem tantas outras pessoas, não, isso é lá coisa para pastor, isso é lá para outro tipo de pessoa, não comigo. Às vezes tem aquele que tem o dom de cura, dom de milagres, de maravilha. Não é assim. Não seja tímido, se apodere daquilo que ele é e fez na tua vida e na minha vida. Eu sei, ele se levantou, ele repreendeu o mar, ele repreendeu o vento, tudo se apaziguou, tudo ficou calmo. Mas ele está esperando que você mesmo haja de uma maneira diferente. Aí vem a pergunta aqui, que lições nós podemos tirar disso? São várias lições, são várias. Por isso que eu falei, você já deve ter ouvido, inclusive por mim mesmo, várias pregações em torno dessa passagem. Então a pergunta é, por que nós continuamos com medo? Por que nós não nos levantamos na autoridade do nome de Jesus para fazer o que tem que ser feito? Porque quando algo inesperado acontece, porque a primeira coisa, meu Deus, não é assim, querido. Ele está com você, ele está conosco. Aliás, o que nós temos que ver é que nós é que estamos seguindo a Jesus. Os discípulos estavam seguindo, ele vai à tua frente, ele vai à minha frente. Situações inesperadas vão acontecer, seja com você, comigo, seja com a pessoa que você mais conhece, que tem uma fé inabalável. Isso é o mundo caído, um mundo que está sujeito às leis que regem esse mundo, que não são as leis de Deus. Mas ele quer que você comece a andar através dessas leis que são de Deus. E mesmo acontecendo algo, mesmo que seja uma situação, você é um seguidor de Cristo. Você é aquele que, com intrepidez, vai ser sal e luz num mundo caído. Você é aquele que vai fazer a diferença. Você precisa de coragem, você precisa de posicionamento. Há um esforço constante da nossa parte para que a gente permaneça firme, para que a gente fique em pé, para que a gente creia, para que a gente não desmonte. Você pode fazer isso, não fique assustado. Se você olhar por lado, mas e agora? Olha o que eles estão fazendo, e a perseguição, e com medo do que possa acontecer. Queridos, nós estamos em lutas constantes, mas nós estamos com Ele. É isso que a palavra de Deus diz. Tudo tem um plano por trás, que é o plano de Deus. Muitas situações vão exigir a tua fé, a tua intrepidez. Então, haja, responda àquela situação, seja corajoso. No fundo, tudo é um ensinamento de Deus. Ele quer uma dependência tua e minha, total e irrestrita. Há uma escola de vida, onde Ele mesmo é o professor e Ele está nos ensinando. Não seja tímido, sabe? Libere a sua fé, deixa fluir naquele que tudo pode, naquele que tudo executa. Amém? Então eu quero orar com vocês em cima dessa palavra. Senhor, nos perdoa, Pai, porque o Senhor já nos deu autoridade, o Senhor já falou conosco, o Senhor tem dado
toda sorte de ricas bênçãos da região celestial, o Senhor já nos deu. O Senhor diz que nós já estamos assentados contigo nestas regiões. Nós não somos desse mundo, nós já estamos contigo nas regiões. Então, Senhor, nos usa para repreender os ventos, os mares, aquela situação onde parece que não há saída. O Senhor pode muitas vezes permitir sim que a gente passe por elas, para que a nossa fé seja fortalecida, para que os nossos músculos espirituais, Pai, estejam ficando cada vez mais fortes, enrijecidos. Abre os nossos olhos, Senhor, para que a gente veja o Senhor conosco, ao nosso lado, dirigindo, abrindo a porta, abrindo os caminhos, em qualquer que seja a situação, Pai. Eu oro, Senhor, e te peço graça, não apenas sobre a minha vida, minha família, meus queridos, os irmãos da Igreja Batista Manaim, mas a todos aqueles que o Senhor, através dessa palavra, Pai, estiver levando, estiver fazendo abrir esse canal, Pai. Senhor, acima de tudo, abra o coração e os ouvidos, Pai. Fortalece, Pai, em nome de Jesus. Nós temos esse poder para caminhar no meio das tempestades, das incertezas que o mundo todo está passando, Pai. Em nome de Jesus, eu oro, Pai, e eu recebo as tuas promessas como verdades. Enquanto elas estão só na palavra, são promessas, mas na hora que nós recebemos essas palavras, Pai, elas se tornam verdades em nossa vida, e aí sim nós podemos dizer: sai enfermidade em nome de Jesus. Aí sim nós podemos dizer, se você estiver numa situação onde você não está vendo, eu te repreendo, Satanás, em nome de Jesus. Você não tem mais poder sobre a minha vida, sobre a minha casa, você não tem mais poder sobre os meus negócios, em nome de Jesus. Haja, abra sua boca, fale, profetize em nome de Jesus. É isso que ele quis dizer com aquela palavra: porque sois tímidos. Senhor, nós não queremos mais ser tímidos. Nós queremos viver de fé em fé, de glória em glória e sermos transformados à tua imagem. É isto que eu oro pela minha vida e a vida de cada um que estiver nos vendo e nos ouvindo. Em nome de Jesus. Amém? Fique na paz do nosso Deus e Salvador. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!